Que todas as palmas, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, que é o único digno, maravilhoso. Amém? A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos e todas. Que o Senhor, nosso Deus, possa, como tem feito aqui já nesse culto, alcançar os nossos corações, as nossas vidas, nos preencher daquilo que importa para Ele, em nome de Jesus. Amém? E eu convido você a fazer isso lendo a palavra de Deus comigo hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um texto clássico de um culto clássico, um momento litúrgico único de todos os nossos anos, no dia de Pentecostes. E eu convido você a ler esse momento que é instituidor dessa coisa que somos nós. Vamos ler o texto de Atos capítulo 2, dos versos 1 a 12. Atos 2, de 1 a 12. Vocês estão bem? Felizes? O Senhor tem nos alcançado, não é verdade? Encontraram? Diz assim o verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, impetuoso, e encheu toda a casa no qual eles estavam assentados. E viram o que parecia sobre cada um deles línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um dos que ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, enfim, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Senta no teu lugar. Glória a Deus. Mas vocês sabem que essa semana eu estava lembrando que tem lembranças assim que marcam a vida da gente de uma forma muito, muito forte, né? Pelo bem ou pelo mal. Pelo bem ou pelo mal. E eu tenho uma lembrança que eu nunca esqueci, acho que eu não vou esquecer nunca. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. E eu passei uma vergonha monumental dentro de uma sala de aula. Menino, 9, não sei, não me lembro direito quantos anos, mas eu lembro que era primário ainda. Era uma aula de ciências. Hoje em dia você estuda biologia, física aqui, mas antigamente não. A gente usava ciências, estudava ciências, né? Era coisa de velho, Neandertal isso aí. Mudou. Mas a gente estudava ciência, e era uma aula de ciência, e a professora, muito competente, aliás, bonito, a competência dela, era ensinar sobre as propriedades do ar. E ela nos deu um textinho para ler, antes da aula, né, uns dias antes, para que a gente chegasse a aprender já antes da aula. E no dia, ela levou uma seringa de injeção. Sabe o que é uma seringa de injeção, né? O texto falava que o ar tem 3 propriedades. Ele pode ser comprimido, ele pode ser expandido e ele pode ser elástico. Quem já estudou ciência no primário, nem eu estudava isso. Pois bem, estávamos lá na aula e naquele dia, eu não sei o que deu, eu estava em Marte. Não estava na aula, eu estava voado, eu estava longe. E a professora pegou a seringa, tem professora aqui? Ela pegou a seringa, muito didática ela, e ela fechou o furinho, né, da ponta da seringa, e ela puxou assim, sabe? Deixou ela pela metade e puxou. E aí veio a pergunta, que tipo de ar tem dentro dessa seringa? E eu viajando,
nem na aula eu estava, eu falei, comprimido. E aí todo mundo falou, não, elástico. Depois ela soltou, né, o êmbolo, que chama, né? Êmbolo, aquele negócio da seringa. Ela soltou e ele voltou para o meio. Que tipo de ar nós temos agora? E o viajante aqui, comprimido. E todo mundo falou, não, expandido. Que o ar expandido é aquele que ocupa todo lugar. E depois, manteve apertado e ela apertou a seringa. E ela perguntou, e aí, finalmente, chegou o ar que o menino ali tanto queria, ar comprimido. Irmãos, foi um vexame. A classe caiu na gargalhada e eu caí do céu, roxo de vergonha. Eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci esse dia, eu não sei o que deu. E lógico, virou um trauma tão grande que eu nunca assisti nada nessa vida voado. Eu falei, não, a partir de hoje nunca mais eu vou assistir agora. Eu sempre presto muita atenção, eu nunca vou estar em outro planeta. Mas nesse dia eu me lembro que nós aprendemos de forma muito competente sobre tudo sobre o ar. Eu me lembro, por exemplo, que nós aprendemos sobre o que é o vento. O que é o vento? Ela perguntou. O vento é o ar em movimento. O vento nada mais é do que o ar se movimentando. Bom, eu vivi, depois desse dia fatídico, 30 anos, sem me importar muito com isso. E nesse tempo todo, eu acompanhei notícias e vi ventos fortes que faziam, por exemplo, o mar invadir a terra, né? Eu vi ventos tão fortes que destelhava casas, porque diante de um vento muito poderoso, o telhado tem que ser muito bom, porque se o telhado não é bom, ele vai ser arrancado e nós vamos ter que construir de novo, melhor do que era. Vi ventos muito poderosos, furacões, tufões, tornados que arrastavam cidades inteiras. Mas eu nunca parei muito nesse tempo para pensar no assunto, até que eu me converti. Quando eu me converti, que eu diria de verdade, eu descobri uma propriedade do ar que a minha professora lá da infância não me ensinou. Sabe o que eu descobri? Que o ar é o fôlego de vida que Deus nos deu. Gênesis 2:7 diz que Deus fez do barro da terra um boneco e soprou em suas narinas o fôlego e assim com isso ele viveu. Ele viveu. Então, interessantíssimo isso, essa nova coisa do ar que eu nunca tinha pensado. E mais interessante ainda também, que o vento, que é o ar em movimento, você sabe que a Bíblia Sagrada diz que o vento é símbolo do Espírito Santo de Deus. Eu acho isso um desafio. O Espírito Santo de Deus não é vento, mas ele é como se fosse, simboliza. Jesus, em João 3, disse a Nicodemos, todos vocês conhecem, o que Jesus diz a ele? Nicodemos, o vento sopra onde quer, você não ouve, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Parece como o vento ele. Isaías 42, versículo 5, diz assim, ó, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, e estendeu os céus, e espraiou a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. O Senhor. Sabe o que significa? Que o ar que respiramos é o fôlego de vida que o Senhor nos deu. E o ar se movimenta, esse ar que se movimenta simboliza o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é como o vento. Você não vê, mas você sabe que existe e sente ele, às vezes, te refrigerando. Sim ou não? Não é que o Espírito Santo de Deus seja o ar. Não é que ele seja o vento. Tem gente que comete o desatino de achar que o Espírito Santo de Deus é uma força, assim, sabe? Tem gente que usa como uma força. É uma energia. Deixa esse negócio de energia com a Enel. O Espírito Santo de Deus não é energia nenhuma, ele não é vento, não. A Bíblia Sagrada não é isso que ela diz. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E eu quero que você entenda isso. Não é uma força, não é uma energia, não é um furacão. Aliás, não. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Nós precisamos entender isso. Ele tem sentimentos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se entristece. Efésios 4:39 diz assim, ó, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele pode ficar triste. Porque se nós não entristecermos, aliás, ele se alegra conosco, e aí ele vai interceder por nós, e ele vai gemer por cada um dos seus e das suas. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele é uma pessoa. Nós temos que tomar posse disso nesse dia. Então, se o ar é o fôlego de vida que Deus nos deu, e se quando ele se movimenta ele vira vento, se o vento é símbolo do Espírito Santo de Deus, significa que o Espírito Santo de Deus é Deus em movimento.
Recebe aí, porque é mistério. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Não sei se você se relaciona com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus se movimentando. É o Deus que move, que se move. Ele é uma forma de Deus agir no mundo. Ele é uma forma de Deus se mover no mundo. Ele é uma forma de Deus se mover e transformar, derrubar uns telhados meio podres para reconstruir outros muito mais seguros. É uma forma de Deus mudar as coisas que estão nesse mundo. É uma forma de Deus mudar as coisas da nossa vida. Esse Deus se movimentando, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Deus se movimenta, queridos. Deus não é parado. E quando Deus se movimenta, as coisas não ficam como eram. Quando Deus se movimenta, quando o vento impetuoso sopra com toda intensidade, tudo muda, vidas são transformadas, porque nada fica no lugar mais. Tem Espírito Santo de Deus aí nessa manhã? Quer que as coisas mudem? Presta atenção, porque Ele está aqui para isso. E eu quero que você tome posse nesse dia. Deus é Deus de movimento. Aliás, Jesus afirmou em João 5,17, de uma forma muito clara, que o Pai não fica no céu parado. Jesus estava incomodado com isso. Vocês acham que Deus está lá no céu, não faz nada? Não. Ele trabalha. Deus não para. Ele trabalha. Jesus diz assim, o meu Pai trabalha sempre, até hoje. E eu também trabalho. Vocês acham que Deus está lá sem fazer nada? É o incômodo de Jesus. Ele ensinou. Então, é a ação contínua de Deus, que de uma forma misteriosa, de uma forma sensível, de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, que possibilita que a vida existe, que ela aconteça, que ela se transforme, que ela seja vida. É isso que movimenta todas as coisas. Sem o vento não tem vida. Não sei se você sabe disso. Porque o vento, ele é responsável, por exemplo, por manter o clima na Terra. É o vento. Ele é responsável, por exemplo, de equilibrar a temperatura. Ele transporta a umidade essencial. Ele traz a chuva tão necessária. Então, sem o vento não tem vida. E por isso a palavra de Deus nos relata hoje, através de um texto muito conhecido, para lá de conhecido de vocês, que geralmente a gente lê nos cultos de Pentecostes, e por acaso hoje é ele, né, o dia de culto de Pentecostes, por isso que a gente leu, ela afirma isso muito claramente. Deus é movimento. É isso que ela está querendo dizer. Ele não fica parado no céu. E assim, quando as coisas precisam acontecer, as coisas precisam mudar, algo precisa ser feito, sabe o que ele faz? Ele sopra, ele envia o seu Espírito sobre você. É assim. Ele sopra de forma impetuosa, e tudo aquilo que era não é mais, vai ser transformado em nome de Jesus. Porque Deus está agindo. Amém? Você crê nisso? Quem aqui necessita que Deus haja na sua vida? Glória a Deus. Ele faz isso, querido. Eu quero que você entenda como. Depois da sua morte e a sua ressurreição, a sua morte em carne, o Senhor Jesus ressuscitou, mas Ele soprou sobre os discípulos o quê? Nossa irmã já leu aqui hoje. Ele soprou o Espírito Santo. O mesmo Espírito que Ele recebera do Pai. O mesmo, não foi outro. É o mesmo Espírito. Por quê? Ora, porque Deus é movimento. Deus é movimento e Ele não para. E assim, com a volta de Jesus aos céus, as coisas não podiam parar. As coisas precisavam continuar. Deus iria continuar agindo na terra. Ou vocês acham que Jesus sai e vai parar tudo, aí fica aí, boa sorte? Não, Ele quer continuar agindo. E por isso aqui, né, quando Jesus veio para fazer a obra, a Dani já leu aqui muito bem, veio sobre Ele o Espírito Santo de Deus, na hora do batismo, não veio sob uma forma de pomba, pois o Espírito veio, mas quando o Senhor volta para o Pai, o mesmo Espírito que Ele recebeu, Ele sopra sobre os discípulos e as discípulas ali naquele momento, e Ele sopra por quê? Porque Ele estava constituindo a igreja. Eu quero que você entenda o que você está fazendo aqui hoje. Ele estava constituindo a igreja que seria responsável, porque constituiu, ela seria responsável para continuar a obra que Ele começou. Percebe por que nós existimos? Percebe o que nós estamos fazendo aqui? Percebe que a gente não sabe até hoje o que é a igreja? Foi soprado sobre nós o Espírito para quê? Para me dar uns calafrios? Não, para continuar a obra que Ele começou. Observa isso. Atos 2 relata exatamente isso, o momento do Pentecostes, mesmo que a Dani leu. Jesus voltou para o Pai. Os discípulos estão como? Apavorados. Apavorados porque a morte de Jesus foi brutal. Foi um negócio desumano. E um dia como esse dia aqui, bonito, um dia de Pentecostes, eles estavam todos em uma casa, e o texto é muito claro, o verso 1 diz, reunidos num só lugar, no mesmo lugar, e diz o texto, trancados dentro de uma casa, com a porta fechada, porque eles estavam com medo de morrer como Jesus morrera, entende isso? Esse é o problema deles aqui. Antes de ir, Jesus havia prometido que não ia deixar ninguém órfão, não é isso? Que ia dar a eles um outro consolador, um outro ajudador, um outro intercessor,
Para quê? Para ajudar eles na tarefa de ser a igreja, para continuar a obra de Deus. Mas eles estão mesmo assim, com medo, trancados dentro de casa, porque o desafio não é pequeno e agora não tem mais Jesus ali em carne com eles. É assustador. Verso 2, o que diz? De repente, veio do céu um som, um vento muito impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. Que vento impetuoso é esse? O quê? O Espírito Santo de Deus estava sendo soprado sobre eles, ou seja, o próprio Deus estava se movendo ali e se movimentando porque ele queria produzir mudança, ele queria melhorar, ele queria continuar, ele queria progredir, ele queria melhorar, fazer as coisas acontecerem como Jesus tinha dito que teria que acontecer. O próprio Deus está se movendo ali no meio deles e aquele vento impetuoso. E o mesmo momento, o que o texto diz? Que o Espírito se manifestou como um vento impetuoso. Diz mais, porque ele alcança cada um deles e delas particularmente. Por quê? Porque cada um deles recebeu algo como línguas de fogo que se separou e pousou sobre a cabeça de todos eles. Uma língua de fogo separou e manifestação. E o texto diz que todos eles e todas elas ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em todas as línguas conhecidas de então, conforme o Espírito ia capacitando a cada um deles. Quem capacitava? O Espírito. Presta atenção nisso. Ainda estava em Jerusalém gente de todas as partes do mundo. Por quê? Porque eles vinham para as festas. Vinha para a Páscoa, Pentecostes era 50 dias depois, eles vinham para as festas. Então ali estava reunido judeus da diáspora, judeus que moravam no mundo inteiro, que vinham ali para aquele canto ali, para Jerusalém. E quando eles ouviram aquele vento, aquele barulho, aquele som impetuoso, eles foram lá ver. Eles se juntaram como uma multidão e testemunharam, porque de repente de uma casa saíram galileias, falando na sua própria língua materna, na sua língua natal. Era português, era japonês, era inglês, era alemão, era espanhol, era francês, era mandarim, era o diacho que for, eles estavam ouvindo. E aqueles homens e mulheres falando, e eles entendendo. Línguas de todas as nações. E a multidão ficou atônita. Diz a Bíblia, ficou perplexa, falando. O texto diz, diante daquela manifestação sobrenatural, o que significa isso? Eu vim lá da África, eu estou entendendo ele falar o meu idioma. Eu vim lá de Roma, eu vim lá da Arábia, eu estou entendendo ele falar árabe. O que significa isso? Sabe o que significa? O Deus que é movimento está agindo na terra porque coisas precisavam acontecer, porque a sua vontade precisava ser feita, porque o seu reino precisava continuar a ser implantado. E agora, as suas mãos, os seus pés, os seus braços, a sua boca, os seus ouvidos seriam a sua igreja. Isso está acontecendo. Você compreende esse momento? Maravilhoso, sim ou não? A sua igreja. Então eu quero que você preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. O vento é o ar em movimento. Você entende isso? O vento é o ar em movimento. E sem o vento não existe equilíbrio na terra. Sem o vento não existe vida. Porque o vento movimenta as coisas para a vida acontecer. E da mesma forma, presta atenção aqui, o Espírito Santo é Deus em movimento. E sem o mover do Espírito Santo não tem vida possível para você nem para mim. Não se engane. Sem esse sopro, sem essa manifestação, não existe vida para nós em nada do que nós somos e fazemos. Aliás, o Espírito Santo de Deus veio como um vento impetuoso e construiu a igreja. Portanto, presta atenção, sem a igreja, esse mundo aqui está morto. Eu quero que você entenda a importância disso que nós fazemos. Presta atenção em algo que a gente nunca para pensar. Se não houvesse a igreja na terra, esse mundo seria um caos. Você precisa entender isso. Se não houvesse a comunidade do Cristo vivo na terra, atuando, orando, trabalhando, alimentando, ajudando, salvando, esse mundo seria insuportável, as nossas vidas seriam insuportáveis. E não é porque tem um povo, entendeu? Não é porque tem um Espírito que move. Igreja que é constituída pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja que se movimenta. E quando ela se movimenta, ela é ferramenta nas poderosas mãos do Deus que nunca parou de se movimentar, do Deus que nunca deixou de trabalhar para que as coisas sejam diferentes na terra. Por isso que ela existe. Nós somos ferramentas para que esse mundo seja diferente. Você entende isso, sim ou não? Isso que eu quero que você tome posse no Pentecoste. Porque isso é muito importante. É o vento impetuoso que constituiu, que guiou e continua guiando a igreja do Cristo. Ao longo de toda a história, é Ele é o vento que até hoje sopra nas velas do barco da nossa salvação e nos empurra.
e nos vai, porque senão isso acontece, a gente afunda, meus irmãos. Se o Espírito não sopra na tua vida, a gente afunda, as coisas andam para trás. É Ele é sempre Ele. Sem Ele não tem vida, sem Ele não tem salvação, só sobra causa de escuridão. É isso que nós celebramos aqui nessa manhã de Pentecostes, em nome de Jesus, para lembrar o que é Ele e o que nós precisamos. E assim eu e você, nessa celebração maravilhosa, estamos revivendo esse movimento extraordinário de um Deus que não quer as coisas como elas sempre foram, de um Deus que não se conforma com a vida na escuridão que ela sempre foi, de um Deus que sempre vem, e Ele vem e movimenta, Ele vem e sopra, Ele vem e produz vida e renova as coisas em nome de Jesus. Você não pode esquecer disso, nós temos que nos lembrar, não só nesse culto, sempre, Deus que sempre vem e se movimenta, e Ele se movimenta porque Ele quer executar e realizar o seu eterno propósito em nossa vida, e nós não podemos colocar empecilhos no caminho do Senhor em nome de Jesus, como muita gente tem feito. Nós não podemos, o Zé já disse aqui hoje. O Senhor quer vir e Ele quer manifestar o seu Espírito, e nós temos que deixar que Ele sopre sobre nossa vida e não impedir em nome de Jesus, amém? Jesus disse que nós não vemos, mas nós ouvimos. Às vezes você quer ver, mas você não vê, mas você ouve. Ouve ou não ouve? A gente ouve. A gente não pode prender o Espírito. Nós não podemos definir o curso, a sua ação. Porque Jesus diz, Ele vem e sopra forte. Ele sopra forte e às vezes Ele destrói umas coisas que não estão muito firmes por aí. Mas ao mesmo tempo Ele vem e a gente vê uma brisa suave que vem, refresca, refrigera e nos dá um caminho em nome de Jesus. É Ele. Ele traz serenidade, Ele traz paz, como nós já lemos aqui. O vento sopra onde quer, mas você ouve a sua voz, entretanto não vê, porque você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele é Espírito, você entende isso, sim ou não? Ele é Deus, e eu queria te dar uma notícia boa, Ele está aqui nessa manhã para aquecer, para dar autoridade, para empurrar o seu povo a se movimentar, porque esse mundo precisa ser um lugar melhor para todo mundo, em nome de Jesus, amém? É por isso que Ele veio. Você toma posse disso? O Senhor é maravilhoso, Ele está aqui neste lugar, glória a Deus. E eu não sei se você crê como eu, às vezes eu gosto, mas eu tenho certeza absoluta que Ele está aqui. Sabe por quê? Talvez não porque eu estou vendo, mas porque eu já estou ouvindo umas coisas desde que eu escuto o Alberto aqui, e esse algo que eu estou ouvindo aqui dentro está estrondando, querido, em nome de Jesus. E por isso eu sei que o Deus que é movimento está aqui nessa manhã, e você sabe porque Ele veio? Ele veio para soprar, Ele veio para movimentar, Ele veio para renovar a sua igreja. Eu quero que você saia daqui hoje renovado, renovar. Sabe por quê? Porque a obra continua aí para ser feita, e a responsabilidade continua sendo minha e tua, continua sendo nossa. Então fique atento, viu? Fique atenta, não deixe passar a oportunidade, não deixa não, senão ela passa. E o Senhor quer renovar a tua vida, o Senhor quer renovar a sua igreja nessa manhã, amém? E você pode se perguntar como? Como? Eu vou dizer só 4 coisinhas. Para o teu crescimento, para o meu crescimento, para a nossa edificação. O Senhor quer renovar a sua igreja hoje, como? Reunindo todos em um mesmo lugar e com o mesmo objetivo. Eu quero que você seja renovado nessa manhã. Você está disposto? Eu vou te dar um caminho aqui de renovação. Às vezes a gente pensa que ser renovado e arrepia, às vezes arrepia mesmo, é bom demais, mas existem caminhos. O Senhor quer renovar a sua igreja como? Reunindo todos em um mesmo lugar, com o mesmo objetivo. É básico isso. Veja, o texto diz sobre um momento onde que muita coisa já tinha acontecido. Jesus já tinha vindo, Ele já tinha feito muita coisa, mas aqui tem um novo tempo. O novo tempo estava sendo dado, porque agora seria sem Jesus em carne com eles. Então o desafio aqui é enorme. E por isso, os que foram chamados pelo Senhor Jesus para essa obra, estavam impedidos. Eles estavam trancados, eles estavam amedrontados. Mas veja algo que me chama a atenção, apesar de todo medo, eles estavam fazendo aqui algo fundamental, e por isso aconteceu. Algo fundamental para que suas vidas fossem renovadas. O que? Verso 1, eles estavam todos reunidos em um só lugar. Está escrito aí na tua Bíblia. Tem um momento aqui que permitiu um sopro impetuoso sobre aquele povo. Eles estavam reunidos todos em um só lugar. E aqui, apesar do medo, apesar do imobilismo, aqueles homens e aquelas mulheres estavam de um jeito que é necessário para que tudo seja renovado. Tudo seja renovado. Reunidos todos em um mesmo lugar, buscando o mesmo Deus. E eu preciso comentar isso, porque tem algo que foge à compreensão das pessoas quando o assunto é Espírito Santo. E eu queria dizer para você uma primeira coisa, presta atenção. O Espírito Santo não está interessado somente em indivíduos. Ele está interessado num povo com um só coração, com o mesmo espírito, reunidos no mesmo lugar, todos buscando a mesma coisa. Isso é alvo do interesse daquilo que Ele quer fazer. Presta atenção em nome de Jesus, querido.
ele é Deus. Entenda definitivamente. O Espírito Santo é Deus. Ele pode estar onde ele bem entender. A gente não vê, ele está. Ele pode estar no teu quarto? Pode. Ele pode estar no teu carro? Pode. Ele está no teu trabalho? Ele pode estar no ônibus? Pode. Mas nunca se esqueça da razão da sua vinda. Ele está onde ele quiser, mas tem uma razão para ele ter vindo, ele foi dado. Existe um plano maior. Ele deseja soprar de forma impetuosa para que as coisas mudem, para que a obra de Deus seja feita. E esse sopro impetuoso se dá sobre o povo que se reúne no mesmo lugar. O negócio aqui é comunitário, você entende isso? Não é sobre um, outro, ele, ela, sobre um povo, reunidos no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Porque assim reunidos aqueles discípulos receberam esse movimento impetuoso de Deus e se tornaram o quê? A igreja. Aqui está constituída a igreja. Portanto, igreja movimentada pelo Espírito Santo de Deus nunca será um lugar somente de indivíduos que buscam interesses pessoais. Você entende o que é igreja? Que buscam os seus próprios interesses. Mas a igreja movimentada pelo Espírito Santo de Deus é lugar de um povo que se reúne no mesmo lugar, juntos, buscando o mesmo Deus, aliás, os interesses desse Deus pelo bem dos outros. É isso a igreja. Você entende isso? Glória a Deus, nós temos que saber o que nós somos no coração de Deus, que foi que Ele constituiu neste lugar. Glória a Deus. E eu queria dizer para vocês que eu digo isso num tempo em que comum é algo que estão chamando de igreja, mas eu sei lá. Por quê? Porque hoje, igreja é um monte de gente e está virando EAD, né? Você sabe? É a distância o negócio agora. Eu acho que a distância é uma condição para quem não pode estar na presença. Na presença de quem? Do Espírito que reuniu um povo no mesmo lugar. E às vezes não dá para estar à presença, então você tem a disponibilidade, a distância, porque a distância facilita as coisas, mas assim, igreja não é a distância. Igreja não é online. Isso que a gente está chamando de igreja. Presta atenção. Quando se reúne, às vezes, é só para buscar os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo Jesus. Quem estava aqui quarta-feira? O apóstolo Paulo falando com a igreja de Filipos. A sua tristeza de ver gente buscando os seus próprios interesses na igreja e não os interesses de Cristo Jesus. Pois é, quando se reúne é para isso. Queridos, em nome de Jesus, nós que queremos ser renovados e renovadas nesta manhã, nós estamos aqui reunidos todos e todas no mesmo lugar, e nós estamos aqui para buscar os mesmos objetivos. Qual? Nós queremos receber o sopro do Espírito de Deus. Você precisa querer, nós precisamos receber o pulsar, nós precisamos ver a nossa vida movimentando, o movimento que Ele tem para a sua igreja, e nós queremos sair daqui transformados e renovados pelo poder impetuoso que existe no Espírito de Deus. Por isso nós viemos aqui, nos reunimos num só lugar, porque Ele nos chamou, Ele veio, e quando nós nos reunimos assim, um sopro acontece em nossa vida. Algo vem sobre nós em nome de Jesus. Você entende isso, sim ou não? Glória a Deus. Mas Ele está aqui para renovar, e eu vou dizer para você como. Em segundo lugar, alcançando cada um de nós particularmente, porque Ele quer nos encher da sua presença, Ele quer nos aquecer, acender uma chama que nos faz colocar a nossa salvação em ação. Se Ele chama, reúne e se manifesta e sopra sobre um povo, Ele vai particularmente alcançar cada um de nós e vai nos encher, nos aquecer, acender aqui dentro algo que vai fazer a gente sair do lugar e colocar a nossa salvação em ação. É isso que Ele vai fazer. Existe uma outra dimensão aqui, porque o texto mostra Deus chegando e produzindo movimento. Ele veio de uma forma impetuosa, como Jesus diz, o normal, a gente não vê. Mas Ele é Espírito, por isso que a gente não vê. Mas a gente, ali que ninguém viu. Mas eles ouviram, sim ou não? Porque o vento foi... Aliás, ele não. Eles em Jerusalém ouviram, né? Todos ouviram. O mover impetuoso e aquele aqui. Agora, eu quero que você entenda, o negócio aqui vai além, porque é tão forte. Deus veio com tanto ímpeto, Deus veio com tanta vontade naquele momento, que nessa ocasião, reunidos como igreja, eles até viram. Tem momentos que Deus quer tanto, Ele precisa tanto que as coisas se movam que você até vê. Eles viram o quê? Uma manifestação espiritual, sobrenatural, que pareciam línguas de fogo que se separou. Imagina uma língua de fogo que se separa. E sobre a cabeça de cada um deles, cada um dos discípulos e discípulos se colocou. Isso me faz entender aqui que o mover do Senhor alcança um povo reunido, mas quando esse povo chega e se reúne, ele deseja
tocar particularmente cada um de nós. Você vem para cá e se reúne, e você é um povo forte, mas aqui cada um vai ser tocado e cada um vai receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida, de uma forma particular. Às vezes uma palavra ministrada, cada um de nós recebe de um jeito, e a palavra fala com todos nós, do nosso jeito, na nossa língua, da nossa compreensão, na nossa capacidade. Ele fala, ele quer tocar cada um de nós, porque para existir um povo cheio do Espírito Santo, é necessário que cada um tenha dentro de si, acesa no seu coração, a chama que faz ele sair do lugar e ir lá agir. Então Deus fala com o povo, fala, isso é coisa do pastor da igreja. Não, é minha também, por isso que Deus toca em particular cada um de nós. Você entende isso? Quarta-feira o apóstolo Paulo conclamou a igreja de Filipos a colocar a sua salvação em ação. Quem estava aqui ouviu isso. Mas disse também que tanto querer quanto realizar é do Senhor. Lembra disso? São do Senhor. E por isso entenda que o Deus que não fica parado nunca, também não fica nos esperando. Ele sempre se movimentou e ele está aqui nessa manhã se movimentando de novo porque ele quer renovar. Desde que você começou a congregar nessa igreja, Deus tem se movimentado, ele tem vindo, ele tem falado. E por isso eu preciso que você queira ouvir a voz do Senhor te preenchendo. Não dá para entrar na igreja, ouvir, o Senhor falou e eu preciso que você queira essa renovação, que você ouça a voz, que você sinta o Espírito Santo de Deus te enchendo, que você sinta o Espírito de Deus te aquecendo em nome de Jesus, amém? Nós precisamos sentir isso. Queridos, eu e você somos pentecostais. Você sabe o que significa ser pentecostal? Significa que a gente é um tanto quanto inflamável. Tem pentecostal aqui nessa manhã? A gente pega fogo. A sua essência é semelhante ao do teu Deus. A sua essência é... Você tem que pegar fogo, entendeu? Você precisa ter uma força de viver. Você precisa ter um fogo aqui dentro de você que move as coisas. Tem gente que está morta. Vai, sei lá para onde vai. Aqui tem um povo pentecostal. Aqui pega um fogo aqui dentro. Eu não sei, não está bom, mas eu sei que vai ficar. Eu sei que não, mas eu estou sentindo uma coisa aqui que o Senhor está me dizendo que vai mudar. Eu vou orar e eu sei que nós temos que pegar fogo, porque para esse mundo sair do lugar, você sabe que precisa, para esse mundo se movimentar, sabe que precisa de combustível. Nada sai do lugar sem combustível, sabe disso? E você sabe o que é o combustível? Sem combustível as coisas não andam, e por isso entenda que você é a comunidade do Cristo vivo, portanto você é o combustível que esse mundo precisa para sair do lugar, para se movimentar, para as coisas mudarem nesse mundo. Você, eu, nós, o povo de Deus, combustível, isso que nós somos. Eu quero que você tome posse disso. O Senhor conta contigo, portanto não fique indiferente. Às vezes a gente vem na igreja, a gente se converteu porque a gente tem medo de ir para o inferno, né? Eu tenho medo que se Deus sair da minha vida, eu vou pagar minhas contas, hein? Vai quebrar. Se sair, eu acho que quebra mesmo, mas não é esse o problema. O problema é que o Senhor veio e você veio para a igreja porque você tem que fazer as coisas acontecerem, você precisa fazer as coisas mudarem, você precisa, presta atenção, ser renovado. Então seja renovado, não perca essa oportunidade. Queira pegar fogo na presença do Deus que é movimento, do Deus que nunca parou. Desde que você veio para esse mundo, Ele tem tentado. Antes de você se converter, Ele já tentava, Ele já se movia, Ele já te ajudava. E você que não ouvia, cabeção, agora que a gente ouviu, vamos para lá e vamos nos render, vamos pegar fogo diante desse Deus que quer mover as coisas. Na sua casa, no seu trabalho, na escola, no ônibus, você é combustível. E assim, meu irmão, coisas vão acontecer pela ação do Espírito Santo de Deus através de você. Você entende isso? Às vezes tudo que Deus está esperando é que você abra essa boca maravilhosa e fala: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Diga! Porque o inferno cai nessa hora que você abre a tua boca, porque através da tua boca o Espírito Santo de Deus vai te soprar um vento no lugar onde você estiver. E nós temos que tomar posse disso. Você é combustível. E as coisas então vão acontecer pela ação do Espírito de Deus através da tua vida. Ele que quer movimentar as coisas, vem de forma impetuosa fazer o quê? Encher o povo que é combustível para encantar o mundo. Encher o povo que vai mostrar para quem quiser ouvir e ver que Deus tem vida melhor para nos dar. Deus tem vida a transformar. Deus tem um mundo melhor para construir. Imagine que o Espírito de Deus com essa força impetuosa podia vir na terra e fazer o que ele quisesse. E ele não quis, ele escolheu soprar sobre uns discípulos analfabetos em Jerusalém. Chamar homens e mulheres incapacitados para nada. Escolha dele, foi eu que escolhi? Não, ele escolheu. Então, se a igreja é isso. É um povo que se reúne no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, que recebe o fogo do Espírito de Deus e fica cheio sim, porque tem que sair daqui e lá, iluminar esse mundo em nome de Jesus, amém?
Isso é ser igreja. Tem igreja aqui nessa manhã? Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor quer renovar a sua igreja como? Terceiro lugar. Ele vai renovar abrindo as portas que quer nos impedir de ser essa comunidade viva, essa comunidade. Ele quer abrir as portas que quer nos impedir, fazendo o quê? Nos levando a sair para fora para alcançar os necessitados, porque o mundo precisa mudar. Ele que abre as portas, não é você. Ele vai abrir as portas porque elas querem nos impedir de ser a igreja que ele quis formar. E nós temos que sair para fora, porque nós temos que alcançar lá fora os necessitados. Você entende isso? Porque aqui no texto, de trancados em uma casa com medo, eles receberam todo o ímpeto, aliás, o ímpeto que tira qualquer um do lugar. Depois que receberam o fogo do Espírito Santo, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E fizeram o quê? Começaram a sair a anunciar no meio da multidão as maravilhas de Deus. No meio da multidão, nas ruas. Observa isso, portas trancadas que são abertas. Veja, observe que a presença do Espírito Santo de Deus aquece cada um de forma particular, porque acaba com o medo de cada um, acaba com a timidez de cada um. Você entende isso? Às vezes a gente tem, será que vai dar? Ele vem e fala, eu sou contigo, vai. Cada um de nós, ele acaba com a timidez e principalmente ele abre as portas que querem nos impedir de sair e anunciar que existe um Deus que se importa. Aliás, existe um Deus que sempre se moveu, nós temos que anunciar, que continua se movendo, porque Deus continua, não foi com Jesus, não foi com... Deus continua querendo fazer desse mundo um lugar melhor, por isso ele continua trabalhando. Ou você acha que ele parou? Tem gente que acha que ele parou lá em Jesus, né? Por isso que não consegue caminhar. O mesmo Espírito, você já ouviu isso aqui hoje várias vezes, o mesmo Espírito que estava sobre ele foi soprado sobre você. Ele continua querendo, querido. Nós somos humanos, sim. Nós somos limitados, sim. Nós somos fracos, sim. Nós somos falhos, sim. E por isso ser igreja, só tem um jeito de ser igreja, é receber uma ajuda que vem do céu, ajuda do alto. Ela precisa vir e nos ajudar. E ela vem como? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, ela vem e nos enche. E assim que nós, que éramos tão insignificantes, nós que éramos tão medrosos, nós vemos as portas sendo abertas. Nossa, nunca imaginei isso, pastor. É uma oportunidade, filha. Nunca imaginei que seria possível. É uma oportunidade, filho. Nossa, pastor, meu marido começou a ir para a igreja. Você viu que coisa? É uma oportunidade de você também mudar de vida, filha. Nossa, pastor, o meu patrão me elogiou. É uma oportunidade, filha. Ele abre portas. Você entende isso? Nossa, me chamaram para uma entrevista. Ele abre portas, são oportunidades, presta atenção. Nós que somos tão medrosos, nós vemos tudo o que queria impedir o evangelho de ser anunciado, caindo por terra, sob a autoridade que há no Espírito Santo de Deus. Toda autoridade, meu irmão, minha irmã, não é da igreja. Toda autoridade não é do pastor, não é de bispo, não é de apóstolo, toda autoridade é do Espírito Santo. Se as portas estão trancadas, se nós estamos impedidos, se a vida não anda, o Espírito abre portas, até onde você nunca imaginou que haveria uma, Ele abre, porque você tem que sair para fora. A obra de Deus acontece lá fora, não é aqui dentro, não. Quantas horas tem uma semana? 170? Você vem aqui quantas horas? Vamos ser ousados. Vamos usar mais? Corta a mão. E o resto? E o resto? Presta atenção em nome de Jesus. Eu ouvi, aliás, uma analogia muito boa de um pastor falando sobre culto outro dia. Gostei. Ele falou que a nossa vida é como um jogo de futebol. Tem uns apaixonados por futebol aqui, né? Cadê o Gustavo? Adoro. É como um jogo de futebol a nossa vida. 2 tempos de 45 minutos com 15 de intervalo no meio. E aí ele falou um negócio interessante. Porque ele diz, nós já iniciamos o primeiro tempo. Nós já estamos jogando o jogo da vida. Nós já nos esforçamos para cá, nós já corremos bastante, nós já levamos os carrinhos, nós já levamos um empurrão, as cotoveladas, nós já cansamos. E por isso nós precisamos às vezes parar e nos reunir como um povo. Por isso nós precisamos da igreja. Nós precisamos de culto, querido. Porque culto são os 15 minutos de intervalo. Porque nele nós recuperamos as nossas forças. Nele nós recebemos as estratégias do técnico sobre o que nós vamos fazer para enfrentar o segundo tempo e vencer a disputa da vida. Isso é culto. Os 15 minutos de intervalo. Porque a verdade mesmo é que ninguém é igreja aqui dentro. Aqui não é lugar de ser igreja, não. Não é aqui dentro. Nós somos igreja lá fora. Nós somos igreja lá fora, nos 45, 90 minutos da nossa vida. E eu quero que você tome posse disso. Aqui são só 15 minutos para te fortalecer, 15 minutos para te ensinar o que fazer, mas a disputa se dá lá fora.
no teu trabalho, na tua escola, na rua, no ônibus, onde você estiver, em nome de Jesus, amém? Isso é igreja. Igreja não acontece depois desse portão, né? Desse portão para fora, em nome de Jesus. O Deus que é movimento sempre vem e Ele está aqui nessa manhã abrindo portas, porque o seu povo tem que sair e fazer o que é necessário lá fora, porque esse mundo, para ser um lugar melhor, precisa que todos nós, todas nós saímos daqui hoje e sejamos a igreja que Ele espera de nós lá fora, em nome de Jesus, amém? Mas quando chega um momento no culto que vai ficando chato, eu já acabo. Só para te enganar, acabo nada. O Senhor está aqui, quer renovar a sua igreja como o quarto e último. Sabe como? Nos dando autoridade. Não autoridade da terra, autoridade do céu. Porque Ele não vai nos dar língua, Ele vai colocar palavras na nossa boca para falar em seu nome. Glória a Deus. Tem quem quer ser renovado aqui nessa manhã? Ele vai nos dar autoridade, é dele que vem toda a autoridade, Ele vai nos dar, e Ele vai colocar palavras em nossa boca, meu irmão, e nós vamos ter língua para falar, nós vamos abrir a boca e nós vamos falar, e o povo vai nos ouvir. Autoridade que não vem de você, não vem da terra, não vem de canto, não vem dele. Veja o texto diz que eles estavam cheios do Espírito Santo, saíram para fora, abriram a boca, eles, e começaram a anunciar as maravilhas de Deus. E fizeram isso falando as mais variadas línguas das nações da terra. E o texto é claro, conforme o Espírito capacitava, deixando todo mundo atônito e maravilhado. Veja o verso 11. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Que coisa maravilhosa. Ora, meus amados queridos, isso não significa nada mais do que um Deus que é movimento, que veio e que encheu a sua igreja, dando a ela a autoridade necessária para quê? Para anunciar. Anunciar o quê? Ela mesma? Não o que ela acha, abrir a boca para anunciar o nome do Senhor, e em nome do Senhor, é isso que a igreja anuncia. Você entende isso? É o nome, é em nome dele, irmãos, irmãs, nós mesmos não temos nada para anunciar. Nós não temos capacidade nenhuma, nós não sabemos falar as línguas dos outros povos. Quem sabe aqui? Não sabe. No máximo fala um inglês ruim, né? Cheio de coisa errada, né, Vitinho? A gente não sabe falar, aliás, a gente não sabe falar a língua dos outros povos, mas a gente não sabe nem falar português direito. Né, irmão? Nem português a gente sabe falar direito. Mas aqueles discípulos, aquelas discípulos eram galileus analfabetos, vocês não estão entendendo. Nunca foram para a escola, nunca escreveram a letra, eram analfabetos, mas eles foram cheios do Espírito de um Deus que quer movimentar as coisas, e quando Ele quer, não se preocupe, Ele vai colocar palavras na tua boca, Ele vai te dar autoridade, você vai abrir a boca e vai falar em nome dEle. De onde vem aquilo que Ele precisa falar e você vem dEle. Às vezes a gente vai lá, mas a gente está tão falando, o que eu faço? O que eu falo? Eu estou tão nervoso. Ai, meu Deus, o que eu vou brincar? Eu estou tão cheio de mim, dos meus medos, que eu não tenho o que falar, lógico, né? Não tenho mesmo. E a gente se esquece de Jeremias. Eu sou tão novinho, eu não sei nada. O que eu vou dizer para esse povo? Você está me chamando para ser profeta, cala a tua boca. Porque quem vai botar palavras sou eu. Abre a tua boca, porque eu vou botar palavras na tua boca. Quem vai falar sou eu, não é você. O texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Quem foi cheio? Bom, o Espírito Santo de Deus escolheu os mais capacitados, é isso? O Espírito Santo de Deus escolheu os que tinham formação universitária, aqueles que falavam melhor, que tinham uma voz bonita assim, igual a do Rubão. Foi? Escolheu? Não. O texto diz que todos estavam juntos, ninguém ficou de fora. Todos que estavam reunidos no mesmo lugar, sendo igreja, orando no mesmo lugar, receberam o mesmo Espírito e foram todos e todas cheios. Todos e todas. E assim cheios, repletos, preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, receberam o quê? Autoridade do alto. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitado e permitia que eles falassem. Você entende? Isso é maravilhoso. E eu fico me perguntando, quem é que enche a igreja? É a nossa estratégia eclesial? Na faculdade, tudo, um monte de estratégia para encher a igreja. Eu não falo, então eu quero igreja vazia, não quero nada disso. A gente quer ir para a televisão, a gente quer fazer isso, a gente quer... Querido, quem é que dá autoridade para a igreja? Quem é que põe palavras na boca da igreja? Quem é que capacita a igreja? Quem é que permite que tudo seja feito dentro da igreja? Na sua vida, em você que é a igreja? Quem? Aí eu preciso falar, não sei o quê. Deixa o Senhor falar no teu lugar. Busque ser cheio do Espírito. Eu preciso pedir um aumento. Ai, o que vai ser? Meu patrão vai me mandar embora.
Busque ser cheio do Espírito e deixe o Senhor usar a vida dele. Glória a Deus. Por isso eu insisto que isso que estão dizendo que é normal, não tem nada de normal. Desculpa, para mim não tem. Porque eu estou farto de ouvir gente dentro da igreja pregando a si mesmo o que acha, a sua opinião. Gente dentro da igreja pregando o que é a sua teologia, porque eu sou reformado, então a gente acredita assim. Pregando o que a sua religião diz. O que falta aqui? Sabe o que falta? Falta o Espírito. Porque quando o Espírito enche, a gente não prega nós mesmos, a gente prega o Senhor. E só o Senhor e mais nada. Porque você não precisa de mais nada, você não precisa de mim, você não precisa da minha, você precisa do Senhor na tua vida. E é isso que nós pregamos para você, o Senhor. E nós temos que tomar posse disso, querido. Quando Ele vem e nos enche, nós recebemos toda a autoridade, independente das nossas limitações. E aí nós podemos abrir a boca, e da nossa boca vai sair a autoridade do céu, e anunciar que Jesus Cristo é Senhor para a glória do nome de Deus Pai, em nome de Jesus, amém? É isso que sai da nossa boca sai Jesus. Ah, mas eu estou com raiva de você, então toma Jesus aí. Ah, mas você não gostei de ser feito, então toma Jesus aí, porque da minha boca só sai Jesus. E eu quero que você tome posse disso. Então a minha oração, concluindo aqui, é que você não deixe passar em branco as oportunidades, que não são essas só, mas vão ser muitas, que o Senhor te dá, porque Ele não para. Você entende que Deus está agindo na tua vida, Ele não parou nem um minuto? Às vezes você fala, ai, mas não estou sentindo Deus, ai, está dando tudo errado, Deus está distante. Deus não está distante, é você que é cabeção. Notícia difícil, né? Ele não está longe. Tem gente que prega, Deus se afastou. Deus se afastou porque tem pecado, porque se não tem pecado, Deus não se afastou nada. Ele é presente, Ele é perto, Ele é junto, Ele é o tempo todo. Então, Ele não para. Como o ar em movimento, o Espírito Santo é Deus em movimento. Ele não para, Ele continua agindo, Ele tem vindo, Ele tem dado uma soprada na tua vida, Ele tem quisto movimentar as coisas, Ele tem quisto tirar as coisas do lugar. E é isso que Ele veio fazer aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Você entende isso ou não? Eu quero que você saia daqui hoje cheio do Espírito, falando, Deus não quer isso mais assim não, Deus quer que mude, eu vou mudar em nome de Jesus, amém? Ele quer dar uma mudada, o Senhor está aqui para renovar a sua igreja em nome de Jesus. Como, pastor? Reunindo todos nós no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Você veio aqui fazer o que hoje? Tomar um café com uma torta gostosa? Eu também, mas além disso eu vim buscar a face do Senhor, buscar a presença, nos encher do Espírito Santo de Deus. E por isso eu me reuni hoje com você aqui. O nosso objetivo é o mesmo, nós buscamos ser cheios dele. Depois nós seremos alcançados, cada um de nós em particular, porque quando você entra aqui é isso que acontece, e a presença dele vai ser em você, e ele vai te aquecer, ele vai acender uma chama aí que vai você colocar essa salvação que ele já te deu aí em ação, porque ele não te salvou para você ficar trancado na tua casa, achando que você é glorioso e gostosão e bonitona. Ele te salvou para você ir lá fazer a tua salvação, alcançar as outras pessoas, é para isso. Aí o Espírito vai te encher, aí você será renovado em nome de Jesus. E aí, está difícil? Tá, mas Ele vai abrir as portas. Ele vai tirar tudo que é te impedir de você ser essa comunidade do Cristo vivo. Ele vai te levar para sair para fora. Ele vai te levar para alcançar quem necessita, porque você é ferramenta para fazer desse mundo um lugar melhor. E em último lugar, como? Ele vai te dar autoridade. Não qualquer, não o cargo, não a formação acadêmica, não. Ele vai te dar uma autoridade que vem do céu. Autoridade de quem faz sobrenaturais, de quem faz milagre, quem abre a boca e coisas acontecem. E Ele vai te dar língua, Ele vai colocar palavras na tua boca e você vai falar do nome dEle e em nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Você quer essa autoridade? Você entende como o Senhor é maravilhoso, como Ele nos ama? Nós não estamos vivendo aí, nós somos a igreja do Cristo vivo. Às vezes a gente está morto, não esteja morto não, seja avivada, seja aquecida nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui plena daquilo que o Senhor quer fazer, pleno daquilo que o Senhor quer ser na tua vida em nome de Jesus, amém? Às vezes a gente vê a pessoa lá, deprimida, tal, mas vem no culto, nem a palavra ouve, vai continuar deprimido, certo? Ou não? Porque tem um Espírito querendo falar, filha, sai daí porque nós vamos. Filho, sai daí porque eu vou ser contigo e nós vamos vencer. Aí parece eu na aula. Mas eu vim aqui em Netuno, não estou enxergando, não estou vendo nada. Não está vendo, porque Deus está aqui agora, aqui do seu lado, e você não está vendo em nome de Jesus, amém? Mas nós estamos aqui e nós vamos embora hoje renovados. Você aceita? Você quer ser renovado pela presença do Senhor? Ele veio, Ele soprou, então seja renovado. E faça isso aplaudindo Ele com toda a força que você puder. Aplauda o Senhor, aplauda.